Boa tarde, aqui é o pastor Roberto de Deus, do canal Verdades Revelada e também do Ministério Reinando em Vida. Eu quero convidar você a participar conosco deste vídeo e participando no nosso canal Verdades Revelada, apertando lá o botãozinho de inscrição, se inscreva no nosso canal, isso nos ajuda e muito. Então não esqueça, inscreva-se e você vai receber cada vídeo que for lançado, você receberá aí na sua casa. Então eu quero ler com vocês já nesta tarde o livro de Mateus capítulo 14, versículo 26. Mateus capítulo 14, versículo 26, que diz exatamente assim: E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Querido, nós estamos dando continuidade à mensagem Não Tenhas Medo, parte 3. Nós fizemos a parte 1, parte 2, e agora nós estamos na parte 3 desta mesma mensagem. E esta passagem diz assim: e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. É uma passagem interessantíssima e importantíssima para a vida daqueles que servem a Deus. A Bíblia fala que Jesus estava num lugar e pediu aos seus discípulos para irem para outra margem do lugar onde eles estavam. E a Bíblia diz que, despedida a multidão, eles entraram lá no barco e estavam lá atravessando aquele mar. E diz o versículo 24, Mateus capítulo 14, versículo 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E a palavra de Deus está dizendo que eles, atravessando aquele mar, o vento contrário bateu contra eles, e a Bíblia está dizendo que eles estavam já com dificuldades, porque açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Isso muitas vezes acontece também com as nossas vidas. Às vezes sopra o vento contrário contra as nossas vidas. Às vezes as ondas, elas se levantam contra as nossas vidas e batem contra a nossa vida. O importante é continuar dentro do barco e continuar a navegação. E diz o versículo 25: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Jesus viu que os discípulos estavam com dificuldade no mar, e eu estou falando de pessoas que creem, eu não estou falando de pessoas que não conhecem a Deus e que não acreditam, eu estou falando de pessoas entendidas de palavra, pessoas que estudavam com o mestre por excelência, pessoas que conheciam ao Senhor Jesus. E a Bíblia está dizendo que Jesus viu a dificuldade deles e pela noite, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Isso é o que acontece também com a nossa vida. Jesus talvez não tenha chegado perto do seu barco, mas ele está caminhando para a sua direção, para trazer a vitória. Isso quer dizer, a vitória ainda não chegou, mas Jesus está caminhando para trazer a vitória para a sua vida. E diz o versículo 26, da onde é a mensagem desta tarde: e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Agora vocês vejam, a Bíblia está falando que os discípulos, vendo Jesus caminhar sobre o mar, a Bíblia está falando que eles ficaram assustados. Isso acontece muitas vezes com as nossas vidas. Às vezes a situação se levanta de uma maneira tão tremenda contra a nossa vida, que
Muitas vezes ficamos assustados, não sabemos o que fazer na situação, não sabemos como é que vamos sair. E a palavra de Deus diz que esses discípulos, eles vendo Jesus caminhar na direção dele por cima do mar, eles assustaram-se. E a Bíblia diz, eles falaram que era um fantasma. Irmãos, praticamente é inadmissível uma pessoa que crê no Deus Todo-Poderoso acreditar em fantasma. A Bíblia está dizendo que os discípulos gritaram de medo, dizendo: é um fantasma, é um fantasma. Eles acreditavam em fantasma, e a Bíblia diz: o que me causa espanto é que eles gritaram com medo. Muitas vezes há situações na nossa vida que nós choramos sozinhos, muitas vezes gritamos conosco mesmo, gritamos com a situação, não temos saída e vemos a situação nos aterrorizando. E a Bíblia diz que esses discípulos, eles gritaram com medo. Esta tarde eu digo para você, cristão, tenha fé em Deus, não precise se assustar, não precisa se assustar com a situação caótica ou com a situação do jeito que ela se apresente contra a sua vida. Não se assuste com as coisas que estão acontecendo, não se assuste quando o mal se levanta contra a sua vida. Não se assuste, porque a palavra de Deus diz que os discípulos se assustaram com Jesus e gritaram com medo. E a Bíblia então está dizendo: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. É assim que o Jesus que está no nosso coração, que está na nossa vida faz. Irmãos, Deus diz para a nossa vida, diz para você: não temas, eu estou contigo, não tenhas medo, eu estou contigo. Olha o que Jesus está dizendo para os seus discípulos: não se assuste, tenha bom ânimo, eu sou contigo, não temais, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então Jesus está nos dando uma advertência. Em qualquer situação que nós travarmos, em qualquer embate que nós travarmos, Ele está dizendo: tenha bom ânimo. Às vezes nós desanimamos quando vemos a situação, quando vemos os problemas, mas Jesus está dizendo: tenha bom ânimo, meu irmão, minha irmã, tenha bom ânimo. Jesus está dizendo: sou eu que estou contigo, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Então Pedro, o mais ousado, disse: é tu mesmo, não é um fantasma, se é tu mesmo, manda eu ir até a ti por cima das águas. E Jesus disse então, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Que fé espetacular desse servo de Deus! Desceu de um barco em plena tempestade e uma ventania tremenda, ondas tremendas. Ele desceu do barco, pulou do barco, bateu na água como se pisasse em terra firme. A fé faz o servo de Deus, a serva de Deus, ver o impossível e viver o impossível. Mas a Bíblia diz que Pedro experimentou esta fé maravilhosa. Mas diz o versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Agora vocês vejam, ele estava andando sobre as águas, ele estava andando sobre o mar como se fosse terra firme, e a Bíblia diz que ele estava indo ao encontro de Jesus.
Assim deve ser a vida do servo de Deus. Vai em frente, você está a caminho juntamente com Jesus. Nesse caminho você não vai afundar, não vai parar e o mal não vai te atingir. Mas a Bíblia diz, reparando a força do vento, se você está caminhando com o Senhor Jesus na direção que Ele estabeleceu para a sua vida, não pare, não olhe para o lado, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as situações. Pedro, quando reparou a força do vento, a Bíblia diz que começou a afundar. A Bíblia diz, começou a ir para o fundo. Ele estava andando em cima das águas, mas reparando a força do vento, a Bíblia diz, começou a afundar. Quando se repara a situação, se afunda. E então ele disse, clamando, dizendo, salva! Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então o que eu digo para você na tarde deste dia, tenha fé em Deus, não duvide, continue nessa caminhada, não repare a força do vento, não olhe o sintoma da enfermidade, o problema que está na sua vida, não repare essas coisas, repare o que está escrito na palavra, clame ao Senhor, continue em frente, porque é Ele que vai fazer você andar por cima das águas. Que Deus te abençoe e ande por cima desse teu problema, em nome de Jesus. Amém.